Oi, gente! Esse é um vídeo de crítica aqui no canal e eu trouxe o Elder, que é meu amigo de faculdade. Na verdade, assim, esse é um trabalho pra nossa disciplina de crítica cinematográfica com o René. E olha que trabalho maravilhoso! Fazer uma crítica em vídeo, como se fosse pro YouTube. E, na real, é pro YouTube. A gente decidiu fazer uma crítica sobre um filme uruguaio, gasta ser espanhol. La vida útil. Um conto de cinema. La mejor programación de cine de calidad y de autor de todo el mundo en nuestras salas. Tá bom, sinopse do filme. É a história do Jorge, que cuida da Cinemateca do Uruguai. O filme já começa com uma cartela. Diz que não é uma reconstrução da história, é uma ficção que homenageia a Cinemateca do Uruguai. E aí mostra um pouco da realidade da Cinemateca, que tá a ponto de ser fechada, porque ela tá devendo aluguel, o equipamento tá estragado, as sessões estão vazias. E o que será de Jorge, assim, a Cinemateca? Ele trabalha lá há 25 anos, ele é um cara, um solteirão, digamos assim, ele ainda mora com os pais. E aí uma coisa que eu fiquei me perguntando é, por que é um filme em preto e branco? Em fotografia, quando a gente usa o preto e branco, a gente quer enfatizar a forma, né? Compor a partir das formas, não necessariamente a partir do peso das cores ou da emoção que elas trazem, assim. La mentira es universal. Todos mentimos. Eu acho que o filme é um filme que pode ser muito legal de assistir pra quem gosta de cinema mesmo, assim. Apesar de ter cenas bem divertidas, pode ser chato pra algumas pessoas, mas quem gosta de cinema e que pensa a história do cinema, ele tem algumas coisas muito interessantes, assim. É um filme em preto e branco. Aí a primeira coisa que você pergunta, mas por quê, né? Será que ele quer remeter a um tempo específico, ou alguma época específica? Pode ser também. Eu acho que tem um pouco isso. Você não sabe exatamente quando se passa, nem me lembro se a gente tem coisas, objetos que dão esse aspecto temporal. Tem alguém falando no celular? Papá, no me esperen para cenar hoy. No, tengo cosas que hacer. Não sei dizer de qual década seria a história, mas poderia ser hoje. Tem muitas chances de vários centros culturais estarem sofrendo aquele mesmo processo e aí indifere isso ser 40 anos atrás ou ser hoje. No podemos continuar apoyando instituciones culturales que no sean económicamente rentables. Qual que é a importância de uma cinemateca nacional? É um lugar responsável por tudo produzido naquele país cinematograficamente e aí, tipo, isso é menos importante do que o que vai gerar de lucro? Talvez esse questionamento responda a pergunta por que toda hora o filme faz referência à história do cinema. Quando ele faz Quem referência... mantém essa história viva também, né? Quem cuida dessa história? É uma questão de memória. Nessa questão também de ser atemporal, eu tô parecendo aquele carinha do... Aos amantes da sétima arte. Eu gostaria de recomendar a todos os amantes do cinema, do Brasil e do mundo, que fosse assistir esse filme. Se por um lado ele parece ser uma homenagem à Cinemateca do Uruguai, por outro ele parece ser uma crítica ou uma homenagem também ao cinema ou à história do cinema em geral. É muito legal como que a construção dos planos e a construção da narrativa sempre brinca com a questão do cinema enquanto dispositivo e enquanto evolução, assim, né? As cenas, por exemplo, em que a gente tem aquele homem triste com o desmonte da Cinemateca, que tá ao lado de um monte, da sequência de quadrinhos que são aquele cavalo, né? Em 1877, Muybridge alinhou 24 câmeras com pequena distância entre elas numa pista na fazenda de Leland, em Palo Alto, Califórnia. Várias câmeras, né, colocadas em sequência e botaram um cavalo para correr disparando essas câmeras através de fios que cruzavam a estrada. As fotografias mostraram, sem dúvida alguma, que as patas dos cavalos saíam do chão ao mesmo tempo no galope. Que na história do cinema, ela é importante porque tá falando das imagens em movimento. E o que se descobre com essa fotografia é que existe um momento em que o cavalo tá com as 4 patas sem tocar no chão. Que era uma aposta, né? E aí é uma coisa que talvez a gente, olhando, não consiga ter certeza mesmo, né? E precisasse dessa câmera pra provar isso. E ao mesmo tempo, como isso se relaciona, como esse é um elemento que se relaciona com a narrativa. O que o cinema traz, eu acho que é um pouco essa relação de vida e cinema. Eu acho que essa é um pouco a questão do filme. Ah, e uma outra coisa interessante que eles estão organizando uma mostra do Manuel de Oliveira. Eu nunca assisti nenhum filme dele, mas... é Manuel de Oliveira? É um cineasta português, é o cara mais velho que ainda fazia filme. Ele quase nasceu junto com o cinema. Ele morreu com 106 anos e ainda produzindo. Você pira? Talvez isso diga muito, então eu acho que isso tem a ver com a escolha desse cara de estar no filme. Eu acho que também tem a ver. Eu acho que você chegou num ponto-chave aí, que é da relação da câmera com o espectador, da câmera com a vida mesmo, né? Mas
Se você pensar bem, você. Tô nem aí, eu falo você mesmo. Goiás, né? Em Goiás. Parece que o filme aborda essa relação das pessoas com o cinema enquanto uma coisa técnica e ao mesmo tempo dramática e humana. Quantas estrelas você dá? Não, mas antes disso, uma coisa assim, da narrativa mesmo, acontece um romance na história. Existe a relação dele com o cinema e com a cinemateca, que é uma relação intensa, que é uma coisa até de dependência emocional, talvez, um pouco. E aí, quando ele se vê sem esse mundo, sem esse universo que ele conhece, que ele luta tanto pra manter, ele tenta viver uma outra coisa, que é uma história de amor, dele tentando chamar essa mulher pra sair. As coisas que ele faz, parece que é um pouco inspirada no cinema. E aí tem umas coisas assim de trilha sonora também, que é como se ele tivesse se vendo num filme, como se ele fosse roteirizar a própria vida. No começo do filme, quando tem uma reunião na Cinemateca, estão lá as pessoas que trabalham lá e tal, a impressão que eu tive de documentário era tão forte, até o enquadramento parecia um enquadramento de documentário. Porque numa ficção, eu controlo tudo, né? Então, tipo assim, eu quero colocar a câmera do outro lado, eu vou lá, faço outro plano, vou iluminar tudo pra fazer daquele jeito. Não. E aí a gente tem uma reunião inteira com a câmera sempre posicionada do mesmo lado, ainda quando fecha mais em alguém, parece que a câmera tá no mesmo lugar, então dá uma sensação de documentário. E é engraçado que essa sensação só passa quando ele também sai da Cinemateca. E aí talvez é o momento que ele começa a roteirizar a coisa mais como se fosse uma ficção. O filme muda completamente, né? Você já começa a ter referências, por exemplo, da Nouvelle Vague, do neorrealismo ali. A primeira vez que a câmera sai na mão sozinha, acompanhando ele na rua. E é quando, de fato, a história de amor do filme começa a acontecer, né? Que ele vira uma espécie de melodrama épico, assim. E é muito acentuado a partir da trilha sonora. Enfim, eu acho que a gente já tá bom, né? Eu acho que foi. Gente, então, o filme é legal de assistir, principalmente se você gosta de... Não, se você não. Claro, se você... Se você? É pessoal aqui, né? Se você, essa relação aqui da câmera. Então, tchau, gente. Foi um prazer participar aqui do Literalmente Vlogando. Acho que é a primeira vez. Acessem cinefg.art.br. Se inscreva no canal. Se inscrevam no canal. Clique em gostei. E é isso aí. Valeu. Bom filme. Tchau.